Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com você? Família, tudo bem? Espero que sim. Queridos, aqui é o pastor Eliésio, sou da AD Holinés, ou Assembleia de Deus Ministério Holinés, aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina, na rua dos Mecânicos, número 109, no bairro Paranaguamirim. Queridos, Deus, no ano de 2021, Deus nos abençoou de uma forma poderosa, de uma forma extremamente extraordinária, como nós costumamos dizer na The Holiness. Saímos de um templo pequeno, fomos para um templo maior. Claro, esse templo maior não tem pessoas suficientes ainda para termos o nosso templo cheio, quanto era no templo menor. E o ano está encerrando. Então a minha palavra de agradecimento, primeiramente a Deus, segundo, a minha família, a minha esposa, a pastora Michele, que tem nos abençoado, que tem nos ajudado muito. Eu não seria a pessoa que eu sou sem ela. Agradeço ao pastor Luiz Carlos, sua família, sua esposa, a pastora Silvana, cada um da sua família, dos seus filhos, que tem, sem medir esforço, tem nos ajudado. Eu sempre costumo dizer que há amigos que é Deus que escolhe para nós. O pastor Carlos, sua família, é um desses amigos. Queridos, e agradecer a cada um dos irmãos que tem cooperado para o bom andamento da obra de Deus. Quero agradecer a cada irmão que tem contribuído sem medir esforços, com as suas ofertas, com os seus dízimos, com os seus votos. Não posso falar os nomes, para que eu não venha falhar, errar e esquecer de alguns e depois ficar muito chateado com isso. Então eu quero agradecer ao irmão, à irmã, à sua família, cada um de vocês que tem, sem medir esforço, contribuído, que tem devolvido os seus dízimos, as suas ofertas à igreja do Senhor. É por isso que nós estamos onde estamos. Embora seja uma promessa de Deus, que Ele não nos abandonaria, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ao início, eu fiquei muito preocupado, até porque os valores, hoje de aluguéis são valores altos. Os irmãos sabem, um salão hoje custa muito alto, mas fiquei preocupado, mas Deus tem suprido as nossas necessidades de uma forma tremenda. Ele sempre tem enviado pessoas que têm colocado o coração na obra e a obra de Deus no coração. Para o ano 2021, tivemos algumas conquistas. E para o ano 2022, nós temos também alguns projetos. Nós temos projetos e esses projetos também estão envolvidos alguns propósitos de estarmos mais alinhados na obra do Senhor. Eu vou passar para os irmãos nesse vídeo, vai ser um vídeo um pouco extenso, mas os irmãos vão acompanhar o nosso projeto para o ano 2022. O nosso lema até hoje, desde que iniciamos o ministério, tem sido vivendo o extraordinário de Deus. E eu pretendo, juntamente com a igreja, conversar com o pastor Luiz Carlos, os meus auxiliares, meus obreiros, pastor Moisés, evangelista Natanael, as famílias que fazem parte da The Holiness, e conversarmos para nós mudarmos o tema este ano. E quem sabe colocarmos o tema a The Holiness, uma igreja com propósito. Por quê? Porque para o ano 2022, já queremos iniciar o mês de janeiro orando por propósito. Cada mês do ano nós vamos ter um propósito específico e vamos estar alcançando as famílias, as vidas, os irmãos, os obreiros, baseado naquele propósito. Nós vamos passar alguns para os irmãos. Mas só para nós decorarmos 2023, a The Holiness, uma igreja com propósito, ou a The Holiness, uma igreja de propósitos. Mês de janeiro, nós temos colocado um propósito em nosso coração de começarmos com o tema
reconciliação. Janeiro, mês da reconciliação. Queridos, há muitas famílias que estão distantes do Senhor. Há muitas famílias que estão separados dos seus cônjuges, separados dos seus filhos, e o nosso objetivo é de falar sobre reconciliação. A primeira reconciliação que nós mais queremos e oramos para que isso aconteça é a reconciliação do homem com Deus, é a reconciliação do pecador com o seu Salvador. O que é reconciliação? É o homem voltar a ter a comunhão que tinha antes e foi rompida por algo ou por alguma coisa ou por alguém. Na parte entre o homem e Deus foi rompida pelo homem. A reconciliação, nós vamos falar reconciliação entre Deus e o homem, reconciliação entre pais e filhos, reconciliação entre sogros e noras, entre genros e sogra. Há muitas pessoas que precisam de ter uma reconciliação na sua vida. E para a reconciliação, precisa-se 2 pontos importantes. Primeiro, sacrifício. Toda reconciliação envolve sacrifício da parte de um ou de ambos, né, ou do outro. A reconciliação, ela envolve sacrifício. Para que nós tivéssemos a nossa reconciliação com Deus efetiva, Cristo foi quem fez o sacrifício, foi Cristo que morreu por nós. Alguém tem que ceder numa reconciliação. Às vezes o marido tem que ceder, a esposa tem que ceder, o filho, alguém tem que ceder. Então, o primeiro mês de janeiro, nós vamos trabalhar com o tema de reconciliação. O mês de fevereiro, nós temos colocado em nosso coração de trabalhar o tema prosperidade financeira. Prosperidade na área familiar, prosperidade na área financeira, prosperidade na área espiritual, prosperidade na área da saúde. O que é prosperidade? Em primeiro lugar, prosperidade é você ter Deus, tá? Ele é o Senhor que nos faz ser próspero. Mas nós vamos fazer algumas perguntas aqui. Por exemplo, para onde vai seu dinheiro? O que você faz com o seu dinheiro? O que você está fazendo para ter mais de uma fonte de renda? Isso nós vamos aprender na The Holiness no mês de fevereiro com este propósito de prosperidade financeira. Será que o meu dinheiro está indo para educação, para faculdades, para livro? Ou o meu dinheiro está indo para remédio, para médico, para doença, para enfermidade? Ou para bebida, para aquilo que não satisfaz a alma? Para pagar coisas ou para pagar juros em banco? Então nós vamos aprender, né, nesse mês de fevereiro. O propósito principal é como sair de uma dívida, como evitar uma dívida, como não entrar em dívida, né? Então nós vamos aprender isso. Nós estaremos trazendo homens e mulheres de Deus que terá uma palavra para estas áreas específicas conforme o propósito que Deus tem colocado em nossos corações. E você, meu irmão, não pode ficar de fora. O mês de março nós queremos trabalhar com o tema intimidade. O que é intimidade? É você passar mais tempo com a pessoa que você ama. Passar mais tempo conversando, passar mais tempo dialogando, passar mais tempo conhecendo esta pessoa, conhecendo o seu gosto e mostrando também para ela quem você é. Então, intimidade. A maior intimidade que nós precisamos desenvolver é, em primeiro lugar, a intimidade com Deus. Qual é a intimidade que nós temos com Deus? Quanto tempo do nosso dia nós passamos com Deus? Quem está envolvido nas primeiras horas do nosso dia? Então, nós vamos aprender muito sobre intimidade. E quando se trata da intimidade, nós vamos falar também da intimidade conjugal, da intimidade familiar, da intimidade entre amigos, entre nós. Nós vamos falar da intimidade entre pais e filhos, entre filhos e pais. Nós vamos falar da intimidade onde nós vamos ter tempo com qualidade para o nosso cônjuge. Na intimidade, eu vou estar com aquela pessoa, vou deixar o meu celular de lado, porque aquele momento íntimo do nosso bate-papo, da nossa conversa, de nós conhecermos um ao outro melhor,
ele se desenrola melhor quando eu deixo essas outras coisas que vai me tirar o tempo de qualidade com aquela pessoa que eu digo amar. Isso envolve a Deus, envolve o seu lar, envolve seu filho, envolve as pessoas, envolve a empresa. Você tem que ser íntimo do seu cliente também. Então nós vamos aprender no mês de março sobre intimidade. Mês de abril nós vamos estar trabalhando com o tema de gratidão. Só uma ressalva. Eu estou falando, eu gostaria muito que você entendesse uma coisa. Eu estou falando os temas e os propósitos. Eu estou falando até os meses, mas pode ser que nós mudamos um pouco e os meses não sejam os mesmos meses que estou te falando. Né? Pode ser que em janeiro a gente faça um outro, né? Mas os temas serão trabalhados nesse. Então, o outro tema, o próximo tema que nós queremos trabalhar é gratidão. O que é gratidão? É o reconhecimento daquilo que alguém faz por mim. É o reconhecimento daquilo que eu ganho. É o reconhecimento daquilo que me favoreceu. Que alguém me trouxe, que alguém me fez. Né? Reconhecimento. Por exemplo, há pessoas que te dão um palito de fósforo pintado de verde ou amarelo. Você precisa ser grato com ele, porque esse palito ele vai ter um significado muito importante, porque ele está representando aquela pessoa que ele presenteou. Então você precisa ser grato, nós precisamos ser grato àquela pessoa. A gratidão ela faz você reconhecer que você só é quem você é. Você só está onde você está, porque alguém te ajudou. Isso é gratidão. No mês de maio, nós vamos estar aprendendo sobre pactos, aliança. Há muitas pessoas que têm quebrado os pactos, que quebram a aliança, que quebram o contrato. Qual é o primeiro pacto? Todos vai ser voltado sempre a você e Deus. O primeiro pacto é, você quebrou um pacto com Deus, você quebrou a aliança com Deus, então vamos reatar essa aliança, vamos voltar a fazer essa amizade. Esse tema do pacto e a aliança, ela entra quase como se fosse a reconciliação, mas com um tema diferente. Por exemplo, pacto e aliança vai falar sobre compromisso. Comprou, pague. Pedir emprestado, devolva. Isso é pacto. Isso é compromisso. Tá? Isso é comprometimento. Então, o pacto envolve muito comprometimento também. Nas alianças e nos pactos, você precisa cumprir aquilo que você acordou. É um contrato? Acerte o seu contrato. É um empréstimo? Pague. Seja lá onde for. É uma promessa que você fez? Cumpra. Isso faz parte de contrato, pactos e aliança. Tá? No mês de junho, nós vamos estar falando sobre honra e humildade. Há um versículo que eu gosto muito, vez ou outra eu cito, que diz que a humildade precede a honra. Quando se trata de humildade, quando se trata de honra, existem algumas palavras também por trás que se chama autoridade e unção. Essas 4 palavras elas fazem parte da mesma casa, do mesmo grupo desse propósito. Honra e humildade. Para você honrar alguém, você precisa ser humilde. Você tem que ter humildade. Então, em primeiro lugar, quando se trata da honra, você tem que dar toda a honra a Deus. Primeiro, todos os propósitos vai ser primeiro entre você e Deus. Né? E depois, olha o que a Bíblia diz. Honrar o pai, honrar a mãe, honrar filho, honrar uns aos outros. A Bíblia diz que você tem que considerar os outros superiores a você. Imagina você estar numa corrida, né, da São Silvestre, por exemplo, e você corre, e quando já está alcançando o prêmio, quando você já está vencendo, alguém passa na sua frente e vence. Você tem que ter humildade de reconhecer que aquela pessoa foi mais hábil do que você, foi mais capaz do que você. Então chegue lá e dê os parabéns. Dá os parabéns para alguém. Quando vocês estão disputando o mesmo lugar, isto é humildade. E o que você está fazendo é honra. Nós vamos aprender o que é honra
e humildade. Honrar a esposa, honrar o esposo, honrar o cônjuge, isso também envolve humildade. Tem pessoas que são muito exaltados. Eles nunca dão um elogio sequer a alguém. O que é honrar? Honrar também faz parte de elogiar. Como é que nós honramos a Deus? Nós honramos a Deus dando o nosso testemunho, falando palavras para Ele. Senhor, eu te amo. Isso também é uma honra, tá? Enquanto se trata de toda honra, toda glória seja dada a Deus, olha, glória são honras que nós damos a Deus, então envolve também elogios a alguém, isto é honra. Nós vamos falar sobre um propósito, responsabilidade. Responsabilidade é um tema necessário para os dias de hoje. Há muitas pessoas, irmãos, em nossas voltas que são irresponsáveis. Então nós vamos aprender o que é responsabilidade. Primeira responsabilidade é a responsabilidade como ser humano, como homem, que nós temos diante de Deus. Nós temos uma responsabilidade diante dele. É por isso que a sua palavra diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então você, meu irmão, minha irmã, é responsável pela sua vida. Você tem que ser responsável por aquilo que você faz. Você é responsável pelos seus atos. Você é responsável pelo que você come, pelo que você bebe. Você é responsável por tudo isso. Então, quando nós estamos falando sobre responsabilidade, nós vamos falar sobre a responsabilidade que nós temos de cuidar um dos outros, cuidar dos irmãos, cuidar da nossa família, cuidar do lar. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a responsabilidade. Ele diz assim, se alguém não cuida da sua família, é uma responsabilidade. Se alguém não tem uma responsabilidade de cuidar da sua própria família, como é que esse pode ter uma responsabilidade de governar ou de pastorear amanhã ou depois uma igreja, né, um setor e daí por diante? Então você, para fazer isso, tem que ter responsabilidade. E a responsabilidade, há pessoas, olha, responsabilidade no trabalho, responsabilidade com o horário, responsabilidade com a igreja, responsabilidade com o seu líder. Já ouviu alguém dizer assim, eu não tenho que prestar satisfação a ninguém? Fuja dessas pessoas, são irresponsáveis. São irresponsáveis. Quando uma pessoa disser para você, eu não tenho que dar satisfação para ninguém da minha vida, ele é um total irresponsável. Todos nós devemos alguma coisa ao outro. Nós devemos alguma informação, sim, porque nós somos seres responsáveis pelos nossos atos, por tudo que nós fazemos. Você é responsável, meu irmão, pelo seu irmão, pela vida do seu próximo. É a Bíblia que diz, você é guardador do seu irmão, e guardador é mais ou menos o responsável. Nós vamos estar trabalhando com um tema chamado posicionamento. O que é posicionamento? É saber onde estou em Cristo. É saber quem eu sou. Isso é posicionamento. É você saber qual é a sua patente e se pôr no seu lugar. Você não é o pastor da igreja? Então se põe no seu lugar. Você não é o líder do seu trabalho? Então se põe no seu lugar. Deixe que a liderança, eles vão fazer algo sobre aquele problema e etc. Tem um conselho, tem alguma fala para dar a eles, uma observação, uma ajuda, um ajuste, procure-os. Mas lembrando-se que são eles que estão posicionados em lugar de chefia, né? Então, cada um fique na posição, isso é o que diz o apóstolo Paulo, em que foi chamado. Então, qual é a tua posição perante Deus? É como servo? Pecador? Ímpio? Qual é a nossa posição perante Deus? Filho? Bastardo? Todo esse tema tem na Bíblia. Então, o que é posicionamento? É saber quem eu sou. As pessoas podem dizer até o contrário daquilo que eu sou e onde eu estou. Quer saber onde eu estou? Eu estou em Cristo. Um tema muito bom, um propósito. Nós vamos falar sobre avivamento. Avivamento é trazer vida, voltar a viver.
E muita gente precisa de um avivamento da parte de Deus. Muitas pessoas precisam que Deus o avive, que Deus revigore nele a energia que ele tinha antes, o amor, a graça. Sabe o que Apocalipse diz? Eu tenho uma coisa contra você: você morreu. Você deixou de viver o primeiro amor. E deixar de viver o primeiro amor é você precisar, está necessitando de um real avivamento. Então, a nossa oração é que o Espírito Santo renove e avive a sua vida. Então, nós precisamos de renovação no nosso lar, às vezes no nosso casamento, no nosso matrimônio, na nossa igreja, no nosso grupo de jovem. Na empresa, às vezes, nós precisamos de um renovo. O que é renovo? Tornar alguma coisa nova, tornar algo diferente. Mas o renovo que eu estou falando, ou o avivamento, da maneira que eu estou falando, é o avivamento de que fala o profeta Abacuque. É o avivamento de que fala Atos dos Apóstolos. É o avivamento que impacta a igreja, que traz um forte impacto, que chacoalha a igreja para continuar sendo mártires, testemunha do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre mudança. É um outro propósito. Mude. Renove a sua mente. Leia livro. Ouça boas mensagens. Ouça uma pregação. Um louvor edificante. Você precisa mudar. Nós precisamos mudar. Então mude. Não fica na mesmice. Se mova. Mexa-se. Renove seu cérebro. Renove o seu cardápio. Procure comer coisa diferente. Eu nunca comi cebola e não gosto. Mas quem sabe eu vou experimentar. Eu vou começar a mudar. Mudar meu hábito alimentar, mudar minha maneira de agir, minha maneira de falar com algumas pessoas. Eu preciso de mudar. E quando se trata entre eu e Deus, eu preciso de mudar. Porque às vezes nós queremos mudar a Deus e adaptá-lo à nossa maneira. E quem precisa mudar não é ele. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas eu preciso mudar. Nós vamos falar um pouco sobre o perdão. É um outro propósito. Nós precisamos perdoar. E às vezes pedir perdão. Nós precisamos deixar um pouco de ser ranzinza. Perdoe-se a você mesmo. Há pessoas que não se perdoam. Fizeram algo no passado, que se machucaram, que ficaram tristes, ou estão em um estado tão deplorável que ele não se perdoa a si mesmo. E daí cada vez parece que o buraco vai se tornando mais fundo e a pessoa vai se atolando mais. Então você precisa se perdoar, sair dessa, né? E pedir perdão também, tá? Eu sei que pedir perdão não é fácil. A pessoa reconhecer que está errado não é fácil. E o perdão entre nós e Deus, você já sabe, não preciso falar disso. E por último, nós vamos falar um pouco sobre generosidade. O que é generosidade? É você doar algo. Fazer doações do seu próprio tempo. Fazer doações para alguém necessitado. Pega uma roupa sua do seu armário e faça uma doação. Um dia, quando você comprar uma camisa, faz assim, antes mesmo de você vestir, ela está novinha lá. Usa a generosidade e diz assim, eu não vou vestir essa camisa. Essa camisa vai dar certinho no fulano. Traz para mim, tá? Seja generoso. A generosidade, ela faz você abrir a mão. E quando você abre a mão para dar, você abre a mão também para receber. Isso é generosidade. Você precisa desapegar de algo que você não desapega de jeito nenhum. Algumas pessoas estão tão presas ao passado por causa da generosidade. Ela não quer abrir mão e não quer ter uma vida diferente. A generosidade faz o seguinte: dá 1 hora do teu tempo para passar com o idoso. Dá 1 hora do teu tempo para ficar com alguém na rua. Para fazer uma caminhada na beira da praia. Fazer uma caminhada na rua. Andar. Dá o seu tempo. Dê um abraço.
Deus abençoe sua vida. São esses os propósitos que vão nortear e rondar a The Holiness no ano 2023. Contamos com você, meu irmão. Contamos com você, minha irmã. Contamos com sua oração. Fácil não será, mas nós temos propósito. E nós cremos no nosso Deus, que também é um Deus de propósito. Um grande abraço. Aqui é o pastor Eliésio. Senhor, eu oro neste momento pela vida do teu filho, da tua filha, que teve paciência comigo e ouviu todos os propósitos que nós queremos trabalhar. Dá entendimento, sabedoria a cada um de nós, ser conosco para cumprirmos este propósito no ano 2023. Cumprindo, Senhor amado, estes propósitos, eu me darei por satisfeito. Senhor, te agradeço, em nome de Jesus.